Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Eleições, aqui na tela da Band Amazonas, conversando com os candidatos a prefeito de Manaus, nossa rodada de entrevistas. Essa sequência foi marcada por um sorteio realizado com os representantes dos candidatos. E o nosso convidado de hoje é Roberto Cidade, candidato do União Brasil, quem agradeço a presença. Muito boa noite, candidato. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Neto. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É sempre bom ter a oportunidade de vir aqui na Band Eleições, nesse programa que abre um espaço para os candidatos. Eu, como candidato a prefeito de Manaus, vim aqui trazer os meus compromissos para trabalhar por Manaus. Candidato, a gente tem acompanhado nas pesquisas, o senhor tem subido na intenção de voto dos eleitores. E por que o senhor merece o voto de quem ainda não se decidiu, por exemplo? Olha, Neto, Manaus hoje vive um momento de mudança. Eu fiz uma pré-campanha intensa, andando por todos os bairros da cidade de Manaus. Hoje eu também tenho um grupo muito forte de vereadores na rua que estão do meu lado, estão na mesma pegada, trabalhando pela mudança, levando propostas. Eu sou Roberto Cidade, nasci e fui criado na cidade de Manaus. Venho de família do interior, fui eleito vereador, fui deputado estadual 2 vezes, tive a honra de ser presidente da Assembleia Legislativa, aprovei projetos que ajudaram a melhorar a vida das pessoas que moram em Manaus e também no estado do Amazonas. Hoje Manaus precisa de um prefeito que faça entregas de verdade. E hoje eu quero dizer para você que está me assistindo, esse sentimento de mudança é um sentimento de alguém que entende que Manaus hoje precisa mudar, porque passou-se 4 anos e nós não vimos nada mudar na nossa cidade. O que eu vi foi um olhar diferenciado para a Ponta Negra, foi um olhar diferenciado para as pessoas de classe média e de classe média alta. Eu quero dizer para você que está me assistindo agora, nós temos compromissos de trabalhar e fazer entregas de verdade. Candidato, o senhor citou algumas entregas que não deve ser a total preocupação. E qual vai ser o foco principal, então, assim que o senhor ser eleito assumir a Prefeitura de Manaus? Olha, infelizmente, hoje Manaus vive um momento que as pessoas vão para uma OBS, vão buscar o apoio da Prefeitura e não tem. Eu tenho um compromisso para melhorar a vida das pessoas que moram na cidade de Manaus. Eu tenho um compromisso de melhorar a saúde. Estou falando aqui da saúde, que é de responsabilidade da Prefeitura. É por isso que eu vou colocar para funcionar 12 UPAs, 12 mini pronto-socorros, funcionando 24 horas, com médicos, com os exames e com os remédios todos no mesmo lugar. É muito triste quando uma mãe acorda 4 horas da manhã e vai tentar conseguir uma senha para ser atendida num posto de saúde ou numa UBS e quando consegue, sai de lá só com uma consulta, não tem um remédio, não tem um exame. Manaus é a única entre as 10 maiores capitais que não tem nenhum hospital municipal funcionando. Manaus precisa ter UPAs e eu vou ser o prefeito que vou ter a coragem e vou colocar para funcionar 12 em todas as zonas da cidade de Manaus. Eu também vou dar minha contribuição para ajudar a matar a fome. Hoje, Manaus não faz isso. Hoje a Prefeitura não faz a sua parte. Lá atrás, o atual prefeito retirou o auxílio Manauara. É por isso que eu vou criar o auxílio municipal permanente para 50 mil famílias na cidade de Manaus. E também vou dar minha contribuição com a segurança. Manaus hoje precisa de um prefeito que faça a sua parte com a guarda municipal. Hoje nós temos apenas 385 guardas municipais. É muito pouco. Para vocês terem ideia, Fortaleza, que é uma cidade que tem um tamanho parecido de população que Manaus, tem 2.700 guardas municipais. Eu vou aumentar esse efetivo para 3.000 agentes. Eu vou armar, dar o treinamento e nós vamos ter presença da Guarda Municipal nas ruas, na frente dos terminais de ônibus, nós vamos ter a Guarda Municipal na frente das escolas, nós vamos ter a Guarda Municipal fazendo ronda na cidade de Manaus e nos principais pontos para trazer mais segurança. O senhor citou aí como os principais pontos a questão do combate à fome, a questão da segurança por causa da guarda e a saúde. Manaus tem, pela sua dimensão, falando de educação, um calendário diferenciado, até por conta do nosso período de seca, nosso período de enchente, né? Então, é uma realidade na área rural e uma realidade aqui na sede, na capital. Como é que vai ser trabalhado a prefeitura
do Roberto Cidade e esse olhar para as diferenças dentro de uma mesma cidade? Com certeza. Eu conheço o estado do Amazonas, eu conheço os 62 municípios, eu sei da dificuldade que é na estiagem, nas secas, nas enchentes, no momento ali que a prefeitura tem que ser presente. Nós vamos tratar um calendário, né, das nossas escolas da forma que estiver o período da enchente ou no momento que estiver cheio, no momento que estiver seco. É natural que Manaus, né, sofra, porque isso vem acontecendo todos os anos, mas nós vamos trabalhar com prevenções, nós vamos sempre trabalhar com antecipação e eu vou dar minha contribuição para melhorar a educação na nossa cidade. Hoje Manaus precisa de um prefeito que faça as economias necessárias e que valorize os professores. Fazer as economias, sabe para quê? Para poder pagar um Fundeb de verdade, ter dinheiro para poder valorizar o professor no final do ano. Nós temos que dar a database todos os anos e eu vou estar pronto para isso, porque nós vamos ter um equilíbrio financeiro. E também eu não posso deixar de falar aqui dos meus compromissos, das minhas propostas para melhorar a merenda da cidade de Manaus, para melhorar a merenda da prefeitura. É muito triste quando, recentemente, 2 dias atrás, eu estava andando lá no mutirão e falei com uma criança e uma mãe e perguntei como é que estava a merenda escolar. E essa criança falou para mim: eu não merendo na escola, tio. Eu falei: por quê? Porque lá a merenda é muito ruim. Eu falei: o que servem para vocês? Bolacha e suco e às vezes sopa. Nós vamos dar uma merenda de qualidade para as nossas crianças. As nossas crianças precisam ter uma alimentação boa, porque nenhuma criança consegue estudar direito sem estar bem alimentada. Nós também vamos trabalhar para que nós tenhamos monitores para as pessoas, para as nossas crianças que vão para as escolas e precisam ter ali um monitor, principalmente as crianças que são especiais, que têm TEA, transtorno do espectro autista. Nós vamos trabalhar, nós vamos organizar e nós vamos ter pelo menos um monitor em todas as salas de aulas. E também nós vamos dar a nossa contribuição e aumentar o número de vagas de creches. Manaus hoje precisa ter um prefeito que coloque isso para funcionar urgente. É por isso que já no primeiro ano eu vou lançar um edital, vou lançar uma licitação e nós vamos contratar a iniciativa privada para que nós tenhamos mais vagas de creches. Nosso planejamento é já aumentar o número de 1.000 vagas já no primeiro ano e nos próximos anos conseguir ter recursos para que a gente possa aumentar até os 4 anos, a gente fazer uma entrega de 4.000 vagas de creche para que as mães possam deixar os seus filhos irem trabalhar. Essa questão de creche, me permita, candidato, voltar nesse assunto, porque está sempre na proposta, está sempre no plano de governo dos candidatos, mas por que há tanta dificuldade para construir creche, para fazer isso avançar e por que vai ser diferente na sua gestão? Neto, você falou tudo. Construir. Para construir demora muito. Nós vamos lançar um edital e contratar iniciativa privada, para que a gente possa contratar quem estiver habilitado. Nós vamos pagar diretamente para a empresa, para a pessoa que ganhar a licitação, e nós vamos contratar. Vamos supor, uma empresa consegue construir, vai estar habilitada para colocar 500 vagas de creche entre Zona Norte e Zona Leste. Nós vamos contratar e lá vão dar todo o suporte e imediatamente a gente vai poder ter essas vagas de creche. Vão ter os vouchers, nós vamos ter os alunos ali e nós vamos direcionar para essas empresas contratadas, para quem estiver habilitado e ofertar o menor preço, é lógico. Né? A gente vai ver o preço de mercado, vamos abrir e lançar um edital da licitação e quem estiver habilitado vai fornecer para a prefeitura e a prefeitura vai pagar a vaga de creche. Candidato, e transparência, isso tem sido muito cobrado de todos os governantes. O povo cansou da política por ver tanta fala de corrupção e a transparência vai contra isso. Como é que o senhor coloca a transparência no seu plano de governo? Com certeza, Neto. Transparência hoje é um papel do executivo que tem que colocar em pauta e sempre dar as informações necessárias para quem quiser ver. A Prefeitura de Manaus, na minha administração, vai ser uma prefeitura transparente, que vai prestar contas do seu mandato. Todos os anos nós vamos fazer um balanço para que a gente possa prestar contas com a população e falar quais são os nossos planejamentos, o que a gente vai melhorar na área de educação, o que a gente vai melhorar e entregar na área de saúde, o que a gente vai melhorar na Guarda Civil Municipal, como que a gente vai gastar com infraestrutura, como que a gente vai gastar para melhorar, né, o saneamento básico,
Por que está tão cara a conta de água? Por que está cara a taxa de esgoto? O porquê que teve aumento de IPTU? Então a gente vai trabalhar com transparência e nós vamos fazer as entregas que Manaus precisa, porque eu estou pronto para trabalhar por Manaus. Candidato, falando agora do crescimento da cidade e aquela coisa assim, a gente está dentro da floresta amazônica e a cada vez que cresce a gente tem impactos ambientais porque Manaus está crescendo de forma a invadir a mata, né, vamos dizer assim. Então, como a gente pode dosar e como deve ser dosado na sua gestão esse olhar para a habitação, que é importante, mas sem olhar para as questões ambientais? Sem deixar de olhar. Com certeza. Ninguém mora em invasão porque quer. Todo mundo quer ter uma boa moradia, todo mundo quer ter oportunidade de ter sua casa, seu apartamento. Nós vamos criar planejamentos, nós temos um plano para que a gente possa pegar os prédios abandonados do centro da cidade de Manaus e que a gente possa reformar e entregar apartamentos e também tem casas abandonadas lá também para a população. Nós vamos fazer a economia necessária, buscar recurso federal, falar com quem tiver que seja para que a gente possa fazer essas entregas e diminuir o déficit habitacional que é de mais de 120 mil famílias aqui na cidade de Manaus. Mas muitos falaram que o entregar e não conseguem entregar, porque procuram sempre o caminho mais difícil. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos ver espaços na cidade de Manaus que a gente possa reformar e construir ali uma moradia digna para as famílias que estão precisando desse apoio. Nós também vamos ter um olhar diferenciado para que a gente possa, né, nós moramos hoje numa cidade que é no meio da floresta amazônica, nós moramos hoje numa cidade que infelizmente não é arborizada. A gente vai fazer um programa de conscientização das pessoas, conscientização da população, para que a gente comece a arborizar mais a nossa cidade. Isso é um compromisso meu, isso vai ser também prioridade. Manaus precisa de um prefeito que planeje Manaus para hoje e também pense no futuro da nossa cidade. E isso não acontece. Manaus é a 7ª capital do Brasil em números de população. Manaus é a 5ª capital do Brasil que mais arrecada impostos. E hoje o que precisa é planejamento e ter um prefeito que saiba executar e que vai trabalhar para aproveitar todo o tempo possível, porque o que acontece? O atual prefeito fala hoje que em 4 anos ele não conseguiu resolver. Ele não cumpriu nem 30% do que ele prometeu na eleição passada e agora ele quer mais 4 anos. O prefeito tem que aproveitar todos os dias, trabalhar intensamente e fazer as entregas e a mudança que a população tanto espera. Candidato Roberto Cidade do União Brasil, quero agradecer a sua presença aqui no Band Eleições e a gente tem um tempo ainda para o senhor conversar com o eleitor, falar um pouco, se for da sua vontade, por exemplo, de mobilidade urbana, transporte público, mas o tempo é seu, só fique à vontade para dar o seu recado. Obrigado, Neto. Primeiramente eu quero agradecer a você que está me assistindo até essa hora aqui na Band, dizer para vocês que eu sou o Roberto, que sou o candidato, que é o candidato da mudança. Nasci e fui criado na cidade de Manaus, vereador, fui deputado estadual 2 vezes, trabalhei muito na minha vida, sou o candidato da minha história. Eu cheguei até aqui com muito suor, com muito trabalho. E eu estou pronto para administrar essa cidade que precisa de um prefeito que tenha força política e que tenha, acima de tudo, tenha Deus no coração e vontade de fazer a política do bem. Eu estou pronto, sabe para quê? Para colocar para funcionar 12 UPAs 24 horas na cidade de Manaus. Eu estou pronto para armar e equipar e aumentar o efetivo da Guarda Civil Municipal para trazer mais segurança e aumentar o número para 3 mil. Eu vou ser o prefeito que vou criar o auxílio municipal permanente para 50 mil famílias na cidade de Manaus. Eu vou ser o prefeito que vai melhorar o trânsito da nossa cidade. A infraestrutura da nossa cidade precisa de planejamento. O atual prefeito, ele pegou e conseguiu empréstimos para fazer viadutos e não entregou. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos contratar os melhores engenheiros e nós vamos fazer um planejamento para diminuir o trânsito na cidade de Manaus. E nós vamos ter um programa de asfaltar a cidade de Manaus continuamente, nos 4 anos. O atual prefeito prometeu asfaltar 10 mil ruas e não entregou. Nós vamos asfaltar sim Manaus. E Manaus quer mudança. E a mudança é 44, é Roberto Cidade. Obrigado. Muito obrigado, candidato Roberto Cidade do União Brasil.
Aqui no Band Eleições, toda segunda-feira a gente vai estar com essa rodada de entrevista com os candidatos. E o candidato do União Brasil, Roberto Cidade, vai voltar ainda amanhã. Ele vai estar no programa Amazonas Urgente a partir do meio-dia com Vitor Massudo. Te aguardo na próxima segunda-feira. Para você, um abraço e até a próxima.